teus olhos em mim. Quero sentir teu calor. Quero sentir tuas mãos sobre mim, confiante que vou nascer. No dia 9 de julho deste ano, com um evento marcante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, foi reativado o comitê em São Paulo do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Quero nascer, quero viver, mãe, deixa-me viver. Quero nascer, quero viver, mãe, deixa-me viver. Aqui estou, em teu ventre, aqui estou, pedindo passagem, mãe, me conceba. Eu sou formada em línguas e eu gosto dessa parte, porque quando a gente nomeia uma realidade, essa realidade começa a existir. E se a gente der um nome errado nas coisas, a realidade é diferente na minha cabeça. Vocês vão perceber que muitas mulheres vêm iludidas mentalmente e um monte de células. Aí quando você coloca, tá, mas é assim? Não, mentira. A batalha hoje, gente, não é nem política, nem religiosa, é de linguagem. Porque as palavras que utilizam para nomear essas realidades são muito trabalhadas para distorcer a realidade. Interrupção legal ou voluntária da gravidez. Interrupção, que ideia vem na sua cabeça de interromper? Não é definitiva, né? Depois vai continuar. Doutor, eu tenho 2 filhos homens. Você lembra aquela gravidez que eu interrompi de uma menina? Dá para continuar agora? Não dá. Então essa palavra engana demais. Então, eu só vou falar a parte que se refere ao estupro no Estatuto do Nascimento. O resto tudo já sabe. Foi decisão nossa, por estratégia, mantivemos apenas um artigo e com duras penas, ele está sendo combatido duramente, que fala do estupro. E as pessoas que defendem o aborto no Brasil foram descobrir uma terminologia popular para... Só criticam esse artigo, o 13º, e chamam de bolsa estupro, né? Então, bolsa estupro deixa as pessoas, né, contra, completamente contra. Agora, o que fala o 13º? Em caso de estupro, que a mãe quer ter a criança e não tem condições financeiras, cabe ao Estado bancar. Isso eles estão contra. Acho isso um crime, uma coisa. Ou seja, a gente está querendo tirar apenas essa pressão, que a mulher pobre, mulher favelada, mulher quase indigente, que pelo menos não seja levada por essa pressão. Tiremos pelo menos a pressão financeira. E o estuprador, além de responder pelo crime do estupro, que é sério, criminalmente, vai também responder civilmente pela não paternidade, mas pela responsabilidade de cuidar daquela criança financeiramente, mas não se relacionando com a criança, que eles distorcem, né? Eles querem dizer que a gente quer que o estuprador vire pai, que não é isso, é o contrário, que ele assuma a responsabilidade financeira perante o Estado. Se ele não puder assumir, é o Estado que vai bancar, para que não faltem essas condições mínimas, pelo menos para a mulher dar dignidade ao seu filho. Então, a discussão, basicamente, em relação à questão do aborto, é se a vida humana, antes do nascimento, merece ou não, ou em que circunstâncias, proteção jurídica. A gente fala muito do direito da criança, né? Da criança de nascer, de ter a sua própria vida, mas também para a mãe, né? Porque a relação entre mãe e filho é muito forte, né? Então, esse filho, por mais que ela tire do útero, ela nunca vai tirar nem da cabeça nem do coração. Né? Nesse caso da Zika que está sendo colocado, fala assim, mas é porque a mulher está sofrendo psicologicamente. Mas fazer o aborto vai resolver esse problema? Não, vai fazer com que ela sofra a vida inteira. Porque a vida inteira ela vai se perguntar como seria essa criança. A vida inteira ela vai se perguntar se seria uma criança normal ou se seria uma criança com problema. É preciso compreender essa profunda relação
da vida que existe, né? Entre quem gera a vida, quem recebe a vida de quem o gerou, e o laço de amor que se estabelece aí. E é isso que a gente procura sempre trazer, né? A importância da proteção da grávida, a importância de que essa grávida ame o filho que ela traz no ventre, né? E que, a partir disso, ela queira também, né? Que essa criança tenha vida. Uma das coisas bonitas da história moderna e contemporânea nossa é a descoberta e a construção do que chamamos de direitos humanos, que diziam que todos nascem com direito à vida, à liberdade, ao trabalho, nascem iguais, nascem com direitos à procura da felicidade. Esses textos são muito bonitos. Seria como que a primeira geração dos direitos humanos, dos direitos da pessoa. Depois vieram outros direitos, vieram os direitos sociais. Reparem, nós vamos ampliando os direitos humanos. Dentro dessa ampliação de direitos, me parece imprescindível que se reconheça claramente o direito daqueles que ainda não nasceram e que já pertencem a nós. Isso amplia a nossa humanidade. Isso nos faz pessoas melhores. Isso desperta o melhor de nós. O que acontece é que existe um total ceticismo na nossa cultura quanto à possibilidade de um amor gratuito. Se você não acredita, se você não tem esperança na capacidade de ser amado, você passa a lutar, mesmo que com boa intenção, pelo mal menor. O aborto é um mal menor. Percebe? Não existe possibilidade daquela mãe amar realmente aquele filho. Não existe possibilidade daquele filho fazer a experiência de ser amado, porque a situação material, cultural, social não permite. Então, amar aquela mulher, dentro desse contexto limitado de amor, significa permitir o aborto. Por isso, nossa grande arma nessa luta é a nossa capacidade de amar. E esse eu acho que é a nossa grande batalha de hoje, o nosso desafio de hoje. Nós somos em milhares e milhares de famílias que o tempo todo querem receber você e o teu filho em casa. Então, quando uma grávida chega em situação de risco, em situação de rua, em estado de rua, de violência, de pedofilia, de abuso, e vocês são muitas, e vocês não têm para onde ir e acreditam que naquele minuto a única saída é o aborto, e a única saída é a medicação barata, e a única saída é passar por essa violência, cometendo outra violência, não é verdade. Nós somos em muito. Tem a Serve, Casa de Maria, a MIC, nós somos em muitas instituições pelo Brasil, espalhadas por toda a parte. ONGs e mais ONGs, o tempo todo em defesa da vida, que querem acolher você a gravidez inteira. Eu te digo, se você precisa de uma amiga, se você precisa de alguém ao seu lado para não abortar, se você precisa de alguém ao seu lado para dizer sim à vida nesse instante, eu estou aqui. Então não aborte seu filho, dê ele para mim. Nós somos em muitas mulheres querendo criá-lo. Nós somos em muitas famílias querendo cuidar de você e da sua criança. Aqui estou pedindo passagem, mãe, me conceba, mãe, me conceba. Quero nascer, quero viver, mãe, deixa-me viver. Quero nascer, quero viver, mãe, deixa-me viver. Por isso seja forte, por isso seja Deus pra mim. 40 Dias pela Vida é uma vigília de jejum e oração pacífica, que é mais importante, porque a verdade ela é pacífica, ela é suprapartidária, suprarreligiosa. A abrangência do 40 Dias pela Vida, ela acontece em 36 países, 636 cidades no mundo inteiro, com 700 mil pessoas participando. Nós temos um total de 4.168 campanhas. Que, de fato, são as histórias que chegam ao coração. Vamos ouvir mais histórias. E eu queria dar o testemunho que 3 homens deram
o testemunho lá na praça de que patrocinaram aborto. E eles foram à praça sofrer o aborto que patrocinaram. Teve um, inclusive, que era budista, dos homens que foram lá na praça. E ele ficou assim, um tempão, dizendo para mim que ele já tinha feito de tudo na vida dele para tirar o peso desses 2 abortos que ele havia feito. E que ele queria de qualquer jeito na vida dele se redimir desse peso. E que ele havia já feito 5 caminhadas espirituais. E havia feito isso, mas que a única que lutava, mas que ele sabia que ia lutar até o fim da vida. Porque o que ele tinha ceifado era uma vida. Então ele tinha que doar a vida dele até o fim. Para lutar pelos que ainda não havia tido a vida ceifada, né? Eu fui concebida em estupro, mas amo minha vida. Nunca me chama filha de estuprador. Eu sou filha de vítima de estuprador e eu sou uma filha de Deus. Eu não merecia pena de morte por crime de meu pai biológico. Castiguem estupradores, não bebês. 26 anos atrás, minha esposa, poderia haver um problema de aborto. E aí meu pai, eu lembro muito da palavra do meu pai, homem que é homem, não é aquele que tem no meio das pernas, mas é que assume responsabilidade. Apesar disso, as amigas da faculdade dela deram o cartão, deram o dinheiro, cheque em branco, te levo lá para você desfazer desse problema seu. Eram 4 amigas, 3 que falaram isso. Uma falou assim: eu te ajudo. Foi por causa dessa mão estendida que meu filho hoje, né, tá lá na Austrália, né, tá vivo, né, se formou, fez pós-graduação, está lá na Austrália. Mas o que acontece aí é que tem uma coisa no ser humano que ele está perdendo: a essência do amor. Gente, uma vez uma menininha chegou para mim, que nós atendíamos lá no Serve, 4 aninhos, e falou: tia Rose, eu já te agradeci. E ela era daquelas espiritadas, sabe? Eu já te agradeci. Eu falei: por quê, Belinha? Ah, porque foi por causa de vocês que a minha mãe não me matou na barriga dela. Aquilo me chocou. Eu falei: a mãe dela, eu vou me acertar com a mãe dela. E eu falei: não, você tem que agradecer ao Papai do Céu, não é pra mim. Ele eu agradeço todo dia. E eu fui falar com a mãe, eu falei: escuta, criatura, como assim você falou para ela? Pois eu não falei nada. Alguns anos atrás eu fui chamado para um debate numa dessas TVs por assinatura, e enquanto eu esperava o início do programa, uma jovem começa a conversar comigo sobre o assunto, sobre o programa, e basicamente diz o seguinte: eu tenho muito interesse em saber como começa a vida humana. Você podia me explicar um pouco? Se mostrando assim muito interessada. E em determinado momento, ela me diz o seguinte: eu fiz o aborto aos 16, meu filho teria hoje 18 anos. Eu, evidentemente, procurei passar palavras de consolo para ela. E, para minha surpresa, ela era uma dos participantes. Durante o programa, quando ela falava, aparecia a vinheta embaixo dela, a imagem dela. Fez um aborto aos 16 anos e não se arrepende. Mas ela estava visivelmente emocionada no programa. Então, ela ia se tomando de emoção cada vez mais, os olhos ficando marejados. E a um ponto tal, a palavra não sendo dada a ela, ela disse: Eu tenho que falar aqui, eu tenho que falar. Eu estou aqui dizendo que fiz um aborto, mas eu quero dizer que eu não sou exemplo para ninguém. Não façam isso. Eu sempre defendi a vida e eu colocava como: se você não quiser o seu filho, não aborte, dê ele para mim.
E eu deixava essa frase na lousa em todas as palestras que eu fiz, dos 13 aos 20. Aos 21 anos, uma mãe que assistiu à palestra me ligou, realmente, dizendo: você disse que se eu não abortasse, você ficava com meu filho, pode vir buscar. E então chegou o Tom, né, o Tom. E ele é realmente uma referência para mim de que a coragem desta mãe possibilita que mulheres como eu vivam a maternidade. Bem, aos 21 anos eu me tornei mãe pela primeira vez de um filho adotivo que não foi abortado. A mãe, por tudo isso que já sabe, problema financeiro, abandonada por todo mundo, queria abortar, enfim. E nessa aí eu resolvi ficar. Essa eu fiquei, essa é Maria. Está com 2 anos e meio, uma bênção, uma coisa linda na minha vida. Meus filhos já estão tudo grandes, né? 32, 31, 30. E eu tenho Maria agora com 2 anos e meio. E hoje, olha lá, ela me manda essa mensagem, né? Não, porque a mãe ia abortar, não aborto que eu adoto. E ela levou a sério isso. Aí quando nasceu, fizemos de tudo para a mãe ficar, que é a mãe biológica. E ela disse: não, o filho é seu, toma lá na maternidade, tinha acabado de nascer. Então eu levei para casa, quando cheguei em casa, todo mundo tomou um susto lá com o bebê recém-nascido. Foi bacana. Aí eu vou deixar essa mensagem que hoje botou aqui. Eu falei: como é que pode? Ela nem sabia que eu estava aqui. E vou botar aqui, ela vai encerrar com a fala dela, dessa minha garota, dessa bênção, que é Maria, 2 anos e meio. Ela gritou muito, que ela fala mesmo. Não dá para entender? Quanto vale isso? Oi, eu sou a Maria Catarina e este aqui é um bebê de 12 semanas. Eu já fui assim, mas olha como eu cresci. Quero sentir teu calor.